Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. Hoje, 28 de janeiro, terça-feira, e a gente continua na questão 59. A gente vai caminhar mais um pouco. Então, Kardec nos explica assim: as modificações das crenças religiosas, esse é o subitem. E diz Kardec: a questão do primeiro homem na pessoa de Adão como única fonte a dar origem à humanidade não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. Isso a gente já aprendeu, né? A gente aprende com genética, aprende com a diversidade dos fósseis que foram encontrados, né? Dos seres humanos que haviam espalhados pelo mundo inteiro. Então isso já está ultrapassado, essa ideia de um único casal, né? Fazer toda a diversidade que existe. Muito bem. E ele vai dizendo assim: a teoria do movimento da Terra foi pretexto para muitas perseguições, por estar em desacordo com o texto bíblico. Entretanto, a Terra gira. Apesar das maldições, e aquele que hoje em dia contestasse o movimento da Terra, além de depreciar a própria razão, ainda se submeteria ao ridículo. Porque a gente já tem acesso a essas informações, né? Lá atrás, nós não tínhamos tantos aparelhos capazes, né, de analisar. Então pode ser até que em algum momento houvesse realmente uma dúvida e, lógico, o interesse humano em deixar algumas coisas de acordo com o que é positivo para eles, né? Mas, independente dessas questões, nós já sabemos, hoje a tecnologia é capaz de nos mostrar que sim, a Terra gira em torno dela, gira em torno do Sol, e aí existem os ciclos que são naturais. Muito bem. A Bíblia também diz que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação por volta a 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é explícito, é claro. Mas eis que surge a ciência positiva, aquela que se apoia em fatos. A ciência que não se pode enganar e vem provar o contrário. A formação da Terra está registrada em marcas nítidas e indiscutíveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação representam períodos que podem constituir-se, cada um deles, de centenas de milhares de anos. Isso a gente já falou, né? A questão da alegoria. A alegoria, você imagina falar há 2.000 anos atrás, olha, a Terra foi criada a cada fase em milhões de anos, milhares de anos, milhares, centenas de anos, É muita coisa, né? Até pra gente pensar, centenas de milhares de anos. A gente não tem noção, não consegue quantificar. Agora, você consegue quantificar 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá, consigo quantificar. Centenas de milhares de anos, nossa, não dá nem pra saber o que é isso, né? Então é sempre para facilitar a comunicação, facilitar transmitir o conteúdo, aquilo que importa, né? Bom, muito bem. Essa conclusão não é uma opinião isolada, é um fato tão concreto quanto o movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir. Ele está falando da mesma coisa, do tempo em que a Terra foi criada. Isso constitui uma prova evidente do erro que cometem aqueles que interpretam ao pé da letra as expressões de uma linguagem quase sempre figurada. Devemos, por isso, concluir que a Bíblia é um erro? Claro que não, né, gente? Claro que não. Mas podemos concluir que, em muitos pontos, os homens se equivocaram ao interpretá-la. Lógico, a gente tem que pensar também que, do momento em que ela foi feita, para o povo que ela foi feita, foram utilizados alegorias que faziam sentido para aquele povo, né? Pega aí, né? O próprio Jesus vai falando muitas vezes por parábolas. E ele sempre utiliza as coisas do dia a dia. Então ele vai, a parábola do samaritano, então ele usa, passou um levita, Então ele vai usando o quê? Coisas que as pessoas conhecem naquela época. Adiantaria falar, aí desceu o juiz do tribunal e estava subindo, né? Não, tinha que usar conceitos e imagens que fizessem sentido para o povo, né? Aí nós é que precisamos fazer as adaptações, levando em consideração a moral da história. Porque é isso, é a moral da história que importa. Não importa, era o samaritano, então hoje não tem o samaritano, ou ainda tem samaritano, então só se for lá na Samaria, pelo amor de Deus, né? A gente já sabe que não é isso que quer dizer. Bom, muito bem.
A ciência e a criação. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem que os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície. Essa ordem está de acordo com o que diz Gênesis. A Gênese, com a diferença de que toda a criação, ao invés de sair milagrosamente da mão de Deus em apenas algumas horas, realizou-se em alguns milhões de anos, sempre pela ação da sua vontade de acordo com as leis da natureza. A gente já sabe que Deus criou tudo, causa primária de todas as coisas. Mas nós sabemos que esse mesmo Deus, que é a inteligência suprema, faz tudo em ciclos. Nossa vida é ciclos, né? A gente nasce, a gente cresce, evolui, reproduz e desencarna, envelhece e desencarna. Tudo é cíclico. É o dia, começa, o sol, a noite, termina o dia. O ano, as estações, tudo é cíclico. Então não poderia ser, pum, apareceu. Quer dizer, se Deus quisesse até poderia, mas não estaria de acordo com toda a lei da natureza que foi criada por Ele e que nos mostra, pelo menos nesse momento da criação, vamos dizer assim, que nós estamos inseridos, que tudo leva um tempo razoável para acontecer. Muito bem. E Deus ficou menor e menos poderoso por causa disso? Porque a obra não é feita assim, né? É isso que Kardec está perguntando. Eu falei, é evidente que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Seria preciso fazer uma ideia bem mesquinha da divindade para não se reconhecer sua condição de todo-poderoso nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A gente ainda tem uma inteligência, uma capacidade muito diminuta. E por nós termos essa limitação, a gente tende a querer, como é que eu posso dizer, classificar Deus como se fosse um ser humano. Ah, ele tá bravo, ah, ele vai ficar feliz, né? Deus está acima de tudo isso, está acima de tudo isso. Ele é inteligência suprema, ele é todo poderoso, ele é único. Lógico. Então, tudo que ele faz perfeito. Se aqui nesse momento é dessa forma, cíclica, de mais tempo, com certeza é porque é o melhor para nós. Para que nós possamos fazer as coisas até em nós mesmos. As modificações que nós queremos fazer na nossa vida, nós também precisamos saber que são cíclicas. Então, poxa, ano novo, né? 2025, eu quero mudar umas coisas. Legal. Comece devagar. É devagar e sempre. Diz minha mãe, devagar também é pressa. Vai fazendo naquele sentido. Não espere mudar tudo de um dia para o outro. Né? Na época de rede social é tudo para ontem. Eu quero ficar linda em uma cirurgia, né? Eu quero ficar magra tomando remédio. Eu quero ficar mais inteligente. Quer dizer, a gente quer tudo para ontem. Não dá. Não dá. Tem que ter um ciclo natural das coisas. Tem que fazer as coisas entendendo que a lei da natureza é cíclica. Então, se nós quisermos sermos felizes, nós temos que seguir as leis da natureza. Por quê? Porque também fomos criados pelo mesmo Pai. Estamos na mesma vibração, no mesmo planeta. Logo, se nós seguirmos a lei cíclica da natureza em nossa vida, nós estaremos de acordo com Deus, de acordo com sua vontade. E com certeza teremos muito mais sucessos nas nossas jornadas. Muito bem. Aí ele continua, Kardec. A ciência, longe de diminuir a obra divina, mostra sobre um aspecto mais grandioso e mais de acordo com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato de ele tê-lo realizado sem revogar as leis da natureza. Gente, vamos lá, né? A gente não pode esquecer esses preceitos. Nunca. Mas nossa, você repete isso toda hora. Porque a gente precisa lembrar que para você entender o todo, você precisa entender pontos que são essenciais. Então, Deus, todo-poderoso, único, inteligência suprema, causa de todas as coisas. Todas as coisas. Então, tudo que for criado, foi criado por Ele, pela sua vontade. E a vontade de um ser que possui uma inteligência suprema, que é todo amor, porque Jesus veio nos dizer que o Pai é amor, é abundância. Ele faz tudo perfeito. Faz tudo perfeito. Então tudo é perfeito porque foi feito por Deus.
Então, todo o ciclo da natureza, o nosso ciclo da nossa vida, a formação dos mundos, ele não foi feito por um amador. Deixa eu ver se dá certo aqui. Vou botar um planetinha aqui, vou tentar uns bichos aqui, vamos ver se dá liga. Não é assim. Foi formado pelo ser com a maior inteligência do universo, que possui leis imutáveis, porque já nascem perfeitas para todo sempre. Então, gente, tá tudo em divina ordem. Foi tudo feito com perfeição, no momento certo, na hora certa, da forma certa, para nós aqui que estamos encarnados nessa dimensão aqui, esse planeta que ainda se encontra em expiação e prova. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!